Glória a Deus. O livro dos Salmos, capítulo de número, o Salmo de número 133. Um salmo muito conhecido entre nós. Salmo 133. Um salmo que todos nós conhecemos. Podemos ler, queridos? Salmo 133 diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga isso, por favor. Tá. Para aí, em nome de Jesus. Agora dá uma olhadinha para o que você vai falar e fala lendo. Tem uma exclamação aí, não tem? Então nós vamos ler a exclamação. 1, 2, 3. Só mais uma vez. Ok, deixa comigo. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E você diz amém. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, e acompanhe comigo meu raciocínio. Salmos nós sabemos que é nada mais, nada menos que canções. Salmista quer dizer compositor. Salmodiador quer dizer cantor. Davi não era cantor. Ele era compositor. E a maioria das suas composições ele dava para os cantores de Asaf, para o grande coral de Jedutum. Tinha hora que ele arriscava cantar, mas na realidade ele era salmista e não salmodiador. Um grande tocador de harpa, é verdade. Os dedos dele se louvavam, mas a sua boca quase que ele não cantava, mas cantava de vez em quando. Pois bem, na canção de número 133, Davi traz algumas curiosidades. Alguém me ouve? Amém. Davi traz algumas curiosidades que quem estuda as Escrituras fica um tanto encucado. Sério, pastor? Sim. Olha só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está falando que é bom que nós outros tenhamos união ou comunhão. Sim ou não? Aí, de repente, ele diz como é que deve ser essa comunhão. Olha só o versículo 2. A comunhão que eu estou me referindo, a comunhão que eu estou dizendo, deve ser assim, diz Davi. Assim como, Davi? Como óleo precioso. Você me ouve? Como óleo precioso. A comunhão entre Abílio e Hélio deve ser como óleo precioso. Não basta ser como óleo. Tem que ser como óleo. A comunhão entre Abílio e Jamile tem que ser como óleo. E não basta ser como óleo. Tem que ser como óleo. A comunhão entre Abílio e Maria, a mãe da irmã Jamile, tem que ser como óleo. Mas não basta ser como óleo. Aí você fica meditando, peraí, o que é que Davi está querendo dizer aqui? O que é que tem a ver comunhão com óleo precioso? Requer estudar para entender. Sim ou não? Quando ele disse, é como óleo precioso que desce, acaba encucando mais ainda. Mas deixa eu te falar rapidinho do óleo precioso.
O fruto da oliveira, ou seja, a azeitona, pé de oliva, pé de azeitona, libera com qualidade. O que é que eu disse? Que libera com? 7 tipos de óleo. Pode liberar até 30 tipos, mas com qualidade são 7. Daí para frente pode até vir mais óleo. Você pode até sugar e ela vai, a azeitona vai te dar mais óleos. Olhe para mim, senão você não vai entender. Agora, com qualidade, quem é degustador de azeites sabe o que eu estou dizendo, né? Ele te fala até o tempo que saiu do Getsemane ou da prensa de óleo. Então, a azeitona pode liberar até 7 tipos de óleo. E a Bíblia está recheada de versículos bíblicos concernentes ao óleo. O óleo da lamparina, o óleo comestível, o óleo da unção real, o óleo que se ungia o profeta, né? O óleo pastoso para colocar sobre a enfermidade. Enfim, o óleo do banho. Enfim. Mas dependendo do homem, do Getsemane, ou do homem da prensa de óleo, ele pode liberar até 100 tipos de óleo se ele quiser. Agora, com qualidade, 7 tipos. Isso me faz lembrar quando eu era da roça. Olha, quando eu era não, vamos ser sinceros. Eu saí da roça, mas o ranço da roça ainda está em mim. Não, a gente comete ainda os rancinhos, porque quem foi, no fundo, ainda diz de quem ele era. Fala. Não, com certeza. Ontem mesmo eu cometi uma coisa, você diz, mas eu falei, disfarcei. Foi ontem ou foi hoje, meu Deus? Eu cometo tanto a gafe que eu nem lembro. Acho que foi hoje, eu estou no almoço, só gente chique e tal. E de repente, sabe que pobre é um negócio sério. Pobre, se ele sente qualquer coisa, ele... No almoço, meu irmão. E aí eu senti que estava meio coisa aqui. Eu peguei a ponta da toalha, meu irmão. Eu peguei a ponta da toalha aqui, ó. Quando eu lembrei onde eu estava, eu vi. Mas já estava no meio do caminho, né? Eu digo, irmã, desculpe, é o ranço de pobre. Acho que foi hoje no almoço, parece. Foi hoje. Então o ranço fica, né? O ranço fica. Então, eu me lembrei agora quando eu estava na roça. Não é quando eu era, quando eu estava por lá. Eu tinha uma vaca. Para lhe explicar do óleo, a qualidade. Eu tinha uma vaca, isso é sério, eu tinha o quê? 11 para 12 anos. Eu fiz um sacrifício e consegui comprar uma vaca. E a gente não era fazendeiro, a gente era, eu criava ela na corda, 12 para 13 anos por aí, eram uns 13 anos mais ou menos. Eu criava ela na corda e ela dava leite, quando ela, lógico, uma vez, a linguagem é essa mesmo, o ubre cheio, né, as tetas, o ubre cheio, ela dava leite, uma vez, prenha, né, ela dava leite. E eu botei o nome dela de Bebé. E Bebé dava leite com gosto. E eu vendia o leite, que meu sonho era comprar um cavalo alazão, que eu queria ser corredor de vaquejada. Entendeu? Era o meu sonho. Até hoje, de vez em quando, né, quando eu vejo um cavalo, eu fico, né? E aí, na realidade, eu tenho um cavalo hoje. Tenho, não, fica aí. Não. Mas meu sonho era comprar um cavalo alazão, ó. Era o meu sonho, porque eu queria ser corredor de vaquejada e eu queria ser o vaqueiro da região. E eu comecei a vender leite de Bebé para juntar o dinheiro. Por sinal, meu irmão mais velho roubou meu dinheiro. Diz ele que não foi, mas foi ele. O dinheiro juntinho, feito bobo, botando dinheiro, né, no minhaeiro, Oh, Deus. Você já foi pobre, você sabe o que é isso. E eu tô ali, escute bem, espera que eu volto já para explicar a qualidade do óleo. E a minha vaca, porque quem entende de ubre, quem entende de vaca, de leite, sabe que uma vaca boa de leite, uma vaca leiteira,
É no máximo 15 litros e você está com a senhora vaca. Porque a vaca pebona aí é 4 litros, 6 litros. A vaca boa de leite, tá? Uma holandesa, que é um que mais dá leite, uma Nelore, né? É 15 litros, mas você pode agradecer aos céus. E bebê, tiadinha, na corda. E você sabe que para a vaca liberar o ubre, para ter muito leite, depende do tipo do capim que ela come. Que aquilo ali é que gera o leite. Não é não? Sim. Então quanto mais ela come capim, mais o ubre cheio. Bebê comendo na corda. Entendeu? Eu não sonho de comprar o meu cavalo alazão. E aí o que é que eu fazia? Eu tirava o leite de bebê na beira da fonte. Então o bebê dava umas gotinhas de leite. Mas ninguém viu, ninguém vê. Eu tome-lhe água. Entendeu? Eu botava água com gosto. Eu digo, ao leite, ao leite, ao leite. Ao leite. Leite de capim para criar, ao leite. E eu vendia. E leite, para quem não sabe, ele ferve. Quando ele está fervendo, ele sobe. Né? Ele sobe. Se ele não subir, é porque já foi fervido. E o povo reclamar, menino, por que esse leite não sobe? É? Já foi fervido. Então o meu leite não tinha qualidade. Porque a qualidade dependia do vaqueiro, do cabo que estava tirando o leite. Então, o óleo dependia de quem estava preparando ele. Porque bom, de fato, era só 7 tipos. O leite, saindo do curral, ele é misturado com água. Isso é normal, porque o leite puro em si, o ser humano não aguenta, né? Então, o intestino não suporta, então tem que misturar com água, isso é normal. Mas era misturar, eu não misturava. Eu botava leite na água. Não era água no leite. Você não está entendendo? Então o óleo, de fato, com qualidade, eram 7. Olha o rodeio que eu fiz para te explicar isso. Agora vem Davi e diz a amizade entre Abílio e o pastor Rondinelis. Tem que ser como óleo, mas olha lá que tipo de óleo. Como óleo precioso. E que óleo era esse? O óleo precioso, olhe para mim aqui, senão você não vai entender o texto. Alguém me ouve, queridos? O óleo precioso, ele era um óleo que só era usado, ou só foi usado, uma vez em toda a história. O óleo precioso foi usado uma única vez, que era o óleo da unção sacerdotal. Não era o comestível, não, era o óleo da unção sacerdotal. E o óleo da unção sacerdotal era um óleo assim, que derramou na cabeça, e Arão podia fazer isso, ó. O óleo não escorria. O óleo era um óleo tipo, além de cola, sabe, muito além, muito, numa liga inaudita, era uma coisa grudante, visto mel, então engrossa um pouco mais ele. O óleo precioso, ele era um óleo grudante, grudoso, ele pegava aqui, e ainda que Arão fizesse isso, não pingava. Ele ia descendo a barba, passava pela segunda barba, porque nós, principalmente brasileiro, que inventou um tal de costeleta, que é barba, tá? É barba. Primeira e segunda barba para judeu. Então, descendo sobre a barba de Arão. Mas na Bahia, costeleta, né? Então, o óleo precioso grudava. Você está entendendo? Diga amém, querido. Não deixa nada roubar a tua atenção, senão você não vai entender o mistério. O óleo precioso grudava. E ainda que Arão fizesse isso, não pingava. Ele grudava a orla do vestido e ia descendo. Aí vem Davi e diz, assim deve ser a união entre vocês.
Assim deve ser a união entre você e você, entre eu e tu. Que nada, nenhum sacode, nenhuma ventania, que ainda que alguém pegue você e o óleo não vai pingar. Que ninguém rompa a relação entre você e fulano, entre fulano e você. Que nenhum ventinho do vendaval, que nenhum disse que me disse, que nenhum porque não gosto dele também não vou, você não vai gostar, que não gosto dela você também não vai gostar, que nada disso atrapalhe a minha e a sua união em nome de Jesus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele que ninguém nos atrapalhe. É como óleo precioso. Era um óleo que descia e ia até a orla do vestido. Ou seja, o corpo todo. O pastor nunca tinha percebido isso. Pois é. Aí agora Davi arruma um pepino grosso para a gente descascar. Sério, pastor? Sério, sério. Primeiro ele está falando como deve ser a nossa união. Que ninguém tenha poder para pôr inimizade entre eu e você. Muito sério. Falando de união ainda. Eu já ia para outro texto. E sabe Deus por que ele está detendo-me ainda aqui. Nesse tópico. Escuta bem. Jesus chegou em Cesareia de Filipe. Olha que coisa simples. O meu colégio apostólico, que dizem os homens ser o filho do homem. Acho que Mateus 16 parece. Né? E os discípulos começaram a se manifestar. Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Quem já viu esse texto? Por que será que Jesus perguntou para os discípulos: o que é que vocês ouvem, escutam de mim aí fora? Eu vou revelar para vocês diante de Deus. Eu não sou leitor das Escrituras. Eu sou pesquisador. Eu fiquei encucado. Jesus, por que o Senhor perguntou isso para os teus discípulos? Que lição tu está nos dando aí? E eles começaram a dizer: Senhor, o senhor acredita? Estão dizendo que o senhor é Elias, ó. Sério? Aham. Não, eu, Pedro, quem sabe o Tiago, eu já ouvi dizer que ele é Jeremias. Jesus, ok, já ouvi o que vocês ouviram de mim. Agora a minha preocupação é outra. Olha que Jesus tremendo. O que vocês ouviram de mim mudou a opinião de vocês a meu respeito? Eu sou Jeremias, Pedro. Que até ontem eu era Messias. Eu quero saber agora quem sou eu. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? O ser humano muda de opinião conforme as informações. Eu sei que eu vou tomar um avião amanhã de manhã e alguns vão ficar embebecidos dizendo: rapaz, você viu? Que maravilha. Eu nunca tinha percebido o Salmo 133. Eu não vou mentir, eu gostei de Esté. Você foi para a escola dominical, não? Não, rapaz, você não viu. Ele falou sobre Esté. Rapaz, foi mesmo? Não, foi não, fica aí. O outro vai dizer: não. Eu, vou ser sincero. Eu gostei da quinta-feira, rapaz. Quinta-feira você precisa de ver, rapaz. Ele entrou lá em Gileade, montado no cavalo. Rapaz, quando é que ele vem de novo aí? Quando é que ele vem? Não, é só bestalhado, fazer a minha campanha. Não. Sou mais barato que todo mundo, chefe. Bem, não é. Pois é,
Resumindo, ele foi embora e deixou a impressão de um homem de Deus. Sim ou não? Aí, sei lá, bate um telefonema, sei lá, você vai na internet. Rapaz, fulana, abra aí a internet, linda. É o quê? Veja aí. Eu vou copiar isso aqui. E manda. Uau! Aí começa. Ele nunca me enganou. Aquele jeitinho. Quer dizer, e não se sabe se é verdade ou mentira. Mas por que que ele nunca me enganou? Porque fulana, acesse aí. Porque nós mudamos de opinião conforme as informações. E Jesus disse, eu quero saber se o que você ouviu, Pedro, mudou. Eu quero saber, Tiago, João, André, eu quero saber que os meus seguidores, aqueles que estão comigo, que me conhecem, eu quero que você diga, eu sou quem? Pedro disse, alto lá, dá licença aí, senhor. Essa aí eu respondo. Tudo que nós ouvimos é de quem não te conhece. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, por que o senhor disse isso? Eu disse isso porque a minha amizade com você tem que ter semelhança da unção sacerdotal. Que nenhuma opiniãozinha mude o meu conceito contigo, nem o teu comigo. Estamos juntos na unção do óleo precioso. Se é verdade, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok. Agora, olha que pepino Davi arruma para a gente, ó, quer ver? Ó. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de... Versículo 2, como é que diz aí? É como o óleo precioso que... Pare um pouquinho. É como óleo precioso que... É como óleo precioso que... É como óleo precioso que... Pare um pouquinho. Não está escrito assim. Foi como óleo precioso que desceu. Pretérito, passado. Está escrito? É como óleo precioso que... Presente. Sim ou não? Isso é complicado. Isso é complicado. E ele ainda completa, desce sobre a cabeça de quem? É complicado. Davi parece que está vendo Arão sendo consagrado. Ele trouxe para o presente. É como óleo precioso que desce. E como é que um cabra vai dizer que desce aquilo que aconteceu há 500 anos atrás? Sendo que Davi nem existia na época em que Arão foi consagrado. O certo não seria, é como óleo precioso que desceu, porque até Arão já está morto nessa época. Como é que Arão está morto e Davi vem de lá para cá? É como óleo, é presente, como óleo precioso que desce. O certo não seria que desceu? Sim ou não? Pode ficar tranquilo, não tenha medo, porque está na Bíblia, não é. Ou é lógica. Contra fatos não há argumento. Tem nada errado aí não. O que falta é ser desvendado o mistério. Não tem nada errado. Olha para alguém que está do teu lado e diga, não tem nada errado aqui. O que falta é ser desvendado o mistério. Agora, olha para mim, queridos. É como óleo precioso que desce. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Gente, o que eu vou pregar é muito complicado. Se tu ficar desligado, não vai entender. Isso é complicado. Primeiro, se eu parar aqui e disser amém, eu vou embora, e aí? Vai ficar engasgado. É mesmo que desce. Irmão, desce é presente. O que é isso? Eu preciso da sua atenção. Antes, porém, água só se dá a quem tem. Olha, me diga se isso aqui não é complicado. É como óleo precioso que desce. Gente, isso aqui é 500 anos depois. O certo seria como óleo precioso que desceu. Só tem um detalhe.
Se Davi diz é como óleo precioso que desceu, ele estava cometendo um choque, um erro, uma anulação de profecia. Somente uma vez o sumo sacerdote foi consagrado. A unção sacerdotal não é unção passada. Nunca se esqueça disso. A unção sacerdotal é uma unção presente. Davi não poderia dizer, foi como óleo precioso. Eu já estou a caminho do fim, tá, queridos? Ele não poderia dizer, foi como óleo precioso. Porque senão ele estaria anulando o que disse Moisés. Moisés disse, a unção sacerdotal é uma unção perduradora. Tem uma tradução que diz, unção perpétua. Quer ver? Números. Capítulo 25, versículo 13. É estudo bíblico, pastor? Não, só para dar legalidade a esse texto. Números, Antigo Testamento, capítulo 25, versículo 13. Quarto livro do Antigo Testamento. Capítulo 25, versículo 13. Me diz como está escrito, por favor. Gente, me diz como está escrito, por favor. Sacerdócio? Sacerdócio? Para o inferno ouvir, sacerdócio? Você vai entender porque eu estou te dizendo isso. A unção sacerdotal era uma coisa perpétua. Olhe para mim aqui, senão você não vai entender. Se Davi diz, é como óleo precioso que desceu, ele estava anulando a unção sacerdotal. Quer ver uma coisa simples aqui? Simples. Qual é o cristão que tem coragem de dizer, há 2000 anos atrás, Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e quer que eu diga uma coisa? O sangue de Jesus teve poder. Quem é doido de dizer isso? Todo cristão sabe. Foi há 2000 anos atrás. Mas o sangue de Jesus? A unção sacerdotal, ela perdura até hoje. E vou lhe provar isso. Em rápidos minutos provar-te-ei isso e tomarei o assento. A unção sacerdotal, ela é uma unção presente ainda hoje. Mas nunca se esqueça do que eu, irmão Abílio Santana, vou te dizer. Você não imagina como o diabo tinha ódio da nação sacerdotal. Você não imagina como o diabo tinha ódio de Arão, tinha ódio de Eleazar, que foi o segundo sacerdote, filho de Arão. Você não imagina como o diabo tinha ódio de Eli, como o diabo tinha ódio do Samuel, como o diabo tinha ódio de Zadok, como o diabo tinha ódio de muitos e muitos e muitos outros sacerdotes. É da nação sacerdotal, o diabo estava com ódio. Por quê? Escuta bem. Simples. Primeiro porque o diabo queria fazer cair por terra a palavra profética que dizia, sempre haverá sacerdote na terra. Quando Moisés disse perduradora, sempre haverá sacerdote na terra. Primeiro por isso. Segundo, o diabo queria acabar, destruir, demolir a nação, o povo sacerdotal. Só os que me ouvem digam amém. Amém. Por conta do ofício sacerdotal. Escuta bem isso. O diabo queria acabar, destruir, demolir a nação sacerdotal, queridos. Primeiro, para anular uma profecia. Segundo, por conta do ofício sacerdotal. Quando os sacerdotes saíam a ministrar, escuta o que eu estou te falando, o diabo ficava doido de raiva. O diabo enlouquecia de ódio. Só por conta do ofício sacerdotal. Dos muitíssimos exercícios dentro do ofício sacerdotal, dos muitíssimos exercícios de função, deixa eu te falar só de 2. Não mais que isso. Deixa eu te falar desses 2 ofícios.
O diabo tinha ódio de todos os exercícios dentro da função sacerdotal. Mas deixa eu te falar só de 2. E o diabo dizia: um dia eu acabo com a nação sacerdotal e vou anular esse salmo, eu vou anular esse tal de número 25:13, eu vou anular, vou acabar com isso, não vai ter mais, um dia eu mato até o último sacerdote e eu quero ver o que será da palavra de Deus na boca dos seus servos. Podia estar fazendo o frio que tivesse. Isso é muito sério que eu vou te falar. Podia estar fazendo frio que tivesse. E frio de bater queixo. Os senhores poderiam olhar todos os dias. Olha o que eu te disse. Eu disse todos os dias. Podia olhar para o meio do arraial. E lá no meio do arraial você iria vir uma pedra gigantesca de 1,25 m de altura, outra pedra gigantesca de 1,20 m de altura, outra pedra gigantesca de 1,25 m de altura, e mais outra pedra de 1,25 m de altura. Sobre esta pedra, uma grande pedra fazendo o papel de tábua de mesa, e os pés da mesa. E o que você teria ali? Uma mesa de pedra. Todos os dias, 6 horas da manhã, em ponto, você podia olhar para o meio do arraial, que você ia vir contemplar um grupo de sacerdotes, um frio tremendo, 6 da manhã, chovendo, todos os dias, 6 horas da manhã, você olhava para lá, e lá estavam eles, removendo as cinzas que estavam sobre aquela tábua de pedra, ou mesa de pedra, e juntando o restinho dos gravetos que sobraram, porque sobravam. O outro vinha com o braço contendo 12 lascas de lenha, e o outro atrás também o braço contendo 12 lascas de lenha, e uma fila de sacerdote, cada um com 12 paus de lenha, e não era qualquer madeira, na medida certinha. E outro estava lá no depósito, pegando com carinho a lenha, passando para o outro. E outro estava lá na mata, cortando a lenha com carinho, e o outro medindo a lenha, porque não podia faltar a lenha no estoque. Escuta só. E tinha outros que trabalhavam na cultivação da lenha, para não deixar faltar. E o diabo um dia vai acabar com isso, porque eu vou acabar com a nação sacerdotal. E o que é que eles faziam? Removia cinzas, colocava lenha. Agora uma fila de 12 sacerdotes. Eu disse uma fila de 12. Chegava assim, nas brasinhas que ainda sobraram ali, do queimar da madrugada. E ó. Quando esse cansava, saía da fila, ia para o fim da fila. E o outro. Cansou, saía da fila, ia para o fim da fila. Eles ficavam soprando até que a lenha pegava fogo. Quando o fogo acendia, que pegava de fato, aí eles saíam, choravam, numa alegria tremenda. Eles sabiam que era responsabilidade deles fazer isso a cada 12 horas. Quando era 6 horas da tarde, digno pastor Wesley, 6 horas da tarde, 18 horas, pode olhar para lá, que lá estão eles de novo no mesmo processo. Queimava a noite toda, 12 horas. 6 da manhã, de novo, estava lá. Queimava o dia todo. Quando era noite, 6 horas da noite, olha o grupo lá de novo. Botava lenha, já tinha medida certa. Queimava 12 horas a madrugada inteira, 6 da manhã, de novo. Por quê? Porque escrito está: eu, Jeová, colocarei os meus olhos à terra,
E se porventura a mesa do fogo estiver apagada, eu entenderei que a minha presença não mais é bem-vinda na terra. Por isso o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia, aleluia. Então o sacerdote sabia que se o fogo apagasse, era responsabilidade deles. E se Deus olhasse e não visse fogo, iria entender que a presença dele, de Deus, não mais era bem-vinda. Ou seja, enquanto o fogo estivesse aceso, teria a garantia da presença de Deus na terra. E o diabo dizia: um dia eu tiro Deus da terra. Já que eu não posso ir no mais forte, eu vou tentar os mais fracos. Um dia eu tiro a presença de Deus da terra. Um dia eu mato a nação sacerdotal e o fogo se apaga. E se o fogo apaga, Deus se ausenta. E se Deus se ausentar, o mundo vai estar nas minhas mãos. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Primeiro ofício sacerdotal: não deixar o fogo apagar. Porque era nada mais, nada menos que a garantia, fogo aceso, era a garantia da presença de Deus. Presença de Deus. Segundo ofício sacerdotal: que se o diabo consegue, não se esqueça, primeiro, apagar, anular uma profecia. Segundo, acabar com o ofício sacerdotal. Dos muitíssimos ofícios, deixa eu te falar só de dois. Um já foi, mas deixa eu te falar desse último. E aí eu tomo um assento. O sacerdote se arrumava. Ele botava uma faixa na testa com 70% de ouro. E o ouro que você via era nada mais nada menos que letras garrafais. E o resto em linho puro. 30% em linho e 70% em ouro. E estava escrito: santidade ao Senhor. O sacerdote botava aquilo, o diabo enlouquecia. O sacerdote vestia as vestes sacerdotal, botava o cutelo na cinta, botava mitra, urim, tumim. Agora o sacerdote coloca o peitoral, 12 pedras preciosas, cada uma representando as tribos de Israel. Agora a última peça, quando o diabo coloca o ouvido para ouvir, de ódio, de raiva, ele pensa: um dia eu acabo com a nação sacerdotal, por conta da última peça. Quando o sacerdote colocava a última peça, meu amigo, o inferno estremecia de ódio. O inferno estremecia de ira. Que última peça era essa, pastor Abílio? Simplesmente um colete. E a função deste colete? Só segurar a bainha, que a bainha era muito pesada. A bainha tinha aproximadamente 6 quilos. Era uma bainha, não sei como é que eu diria aqui, a bainha, a barra, né? A bainha tinha que ser muito forte para segurar 6 quilos de peso. Quando o sacerdote colocava essa última peça, que era esse colete, que ajeitava e saía na rua, moço, o inferno enlouquecia. E o que é que tinha nessa bainha? Na bainha tinha uma bolazinha de ouro de 200 gramas. E do lado da bola de ouro, uma romã. E aonde terminava a romã, tinha mais uma bola de ouro. Aonde terminava a bola de ouro, tinha mais uma romã. Resumindo, uma campa e uma romã. Uma romã e uma campa. Uma campa de ouro e uma romã. Uma romã e uma campa. Resumindo, ele estava rodeado de campa e de romã. Quando o sacerdote andava, menino, a campa empurrava a romã empurrava a campa empurrava a romã empurrava a campa. Era uma zoada de estremecer o inferno, você não está entendendo? E quando o sacerdote andava, a campa empurrava a romã, e não era um só não.
Não era um só não, era 185 sacerdotes de serviço. Tu tá entendendo? 185 sacerdotes de serviço, campa empurrando Romã, Romã empurrando campa. Aí o diabo ficava louco, porque o diabo sabia o significado daquela campa. Está escrito assim: ordeno a ti, Moisés, que Arão e os seus filhos tenham campa em Romã, Romã em campa. Por quê? Colocando eu os meus ouvidos à terra, ouvindo a zoada da campa na Romã, da Roma na campa, entenderei que o meu nome está sendo glorificado. Está entendendo o mistério? E o diabo ouvindo aquilo, o diabo ouvindo campo e Romão, o diabo sabia: o nome do Senhor está sendo? Para o inferno ouvir: o nome do Senhor está sendo? Aí o diabo ouvia, pastor Alexandre, e ficava doido de raiva. Por quê, pastor? Porque quem glorificava, quem comandava a glorificação do Senhor, quem era? Satanás. Antes de ser expulso, a Bíblia diz que ele era maestro do grande coral celestial. E Deus toma a batuta das mãos dele, tira o louvor das mãos de Satanás e joga na barra da saia dos sacerdotes. Ele ficava doido. Agora quer ver o diabo ficar mais maluco ainda? É que Deus tirou a glorificação da barra da saia dos sacerdotes e botou na boca da igreja, Tá entendendo? Campa na Romã. Diabo. E tinha sacerdote perverso. Percebia que tinha gente que não estava gostando. Na realidade não era pessoa, era Satanás. Porque o diabo é perito em falsidade ideológica. Nunca disse sou eu, usa sempre um besta. Quando o diabo... Tem diabo. O sacerdote percebia... Tá gostando da zoada, não? Olhe para alguém que está do teu lado e diga: tomara que você goste da zoada. Diz para ela: tem campa na Romã aqui hoje. O diabo disse: um dia eu acabo com isso. Um dia eu vou deter essa tal de nação sacerdotal. Desculpa aí, amados, eu vou te falar um negócio que vai ter gente que vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Não tenho dúvida. Vai ter gente que vai murmurar e, se for embora antes da conclusão, vai dizer que eu estou desviado. É duro o que eu vou te falar. Desculpa-me, mas é duro, extremamente duro o que eu vou te falar. Mas infelizmente, o que eu vou lhe falar é muito sério, eu preciso da sua atenção, senão você não vai entender mesmo. Infelizmente, minha querida, infelizmente, meu querido, infelizmente, o sonho do diabo, que era de destruir a nação sacerdotal, que era de anular a profecia, de acabar com o ofício sacerdotal na terra, desculpa-me, mas infelizmente foi concretizado. Pastor, o senhor está dizendo que a palavra de Deus caiu por terra? O senhor está dizendo que a profecia foi anulada? Eu não lhe disse que a profecia foi anulada, eu estou dizendo que o diabo conseguiu destruir até o último dos sacerdotes. E acabou. Não tinha mais ofício sacerdotal. Todos nós que estudamos a história da nossa mãe, porque o filho que não conhece a história de sua mãe não merece nenhuma confiança no que ele diz. Eu conheço a história da minha mãe. E no mundo soteriológico, conheço também a história da igreja. Houve um general em Roma, má, perverso, rude. Pastora Vanessa, o pior homem que já comandou tropas em Roma. Ou tropas romanas. General Tito.
Não confunda Tito Taurus, do ano 34, com o general Tito, que depois foi acedido ao poder e tornou-se imperador romano. Estou falando do general Tito, dos anos 70. Esse homem era má, rude, perverso. Esse homem chegou em Jerusalém, comandando as tropas romanas para tentar deter os rebeldes. Você sabe o que é que o general Tito fez? Tocou fogo em Jerusalém. Ele queria derreter as paredes para que o ouro descesse para levar para Roma. Ele se encarregou de matar os sacerdotes. Tito arrancava as cabeças. Não tenha dúvida que era Satanás no corpo de Tito, dizendo: agora sim eu vou acabar com a nação sacerdotal. Até que o último sacerdote morreu. Até que o último sacerdote tombou. O diabo deve ter cantado de galo: Deus, desculpa aí, tá? Mas não vale mais Salmo 133, tá, Deus? Desculpa aí. Ô Deus, desculpa aí, mas esse negócio de Números 25, 13, vale mais não, tá, Deus? Desculpa aí. Não tem mais nenhum. Destruiu mesa, rasgou veste sacerdotal, acabou, arrasou. Sobrou simplesmente 70 mil judeus e foram levados para províncias romanas. Só que eu tenho que retroceder. Do ano 70, vamos voltar rapidinho, senão a gente não entende. Vamos para o ano 34, 35 anos antes de Tito chegar. Mas para ser mais preciso, 36 anos antes de Tito chegar. 36 anos antes do general Tito chegar. Vamos retroceder rápido, senão não vamos entender. 36 anos antes de Tito chegar. O que é que aconteceu, pastor Abílio? Jesus está na casa de Caifás. Caifás, para quem não sabe, é o atual sumo. O atual sumo. Jesus está na casa de Caifás, escuta isso. E Caifás faz uma pergunta na frente de Jesus. Bate o cajado na mão. Tá! Tá! E para quem não sabe, aquele cajado era o mesmo cajado de Arão. O mesmo. Porque a unção sacerdotal era uma só. E o sacerdote podia ir a sumo sacerdote. E o que dizia que ele era sumo sacerdote? O cajado. E naquele cajado estavam os nomes de todos que já tinham sido sacerdote. Ou seja, sumo sacerdote. O nome de cima é do atual. Lá embaixo, Arão. Em cima de Arão, Eleazar. E aí, Zadok, tal, Abiatar, Eli, Samuel. Vários nomes. Quem tinha sido sumo estava lá. Quase na curvatura do cajado está escrito Caifás. É o de cima, é o atual. Ele bate o cajado, para na frente do Messias e brada: Tu és o Messias! Tá! Tu és o Messias! Sabe por que ele perguntou isso? Porque ele era judeu. Ele era da linhagem de Arão. Ele sabia que o atual sumo sacerdote, quando o Messias viesse, teria que fazer tal pergunta. E humildemente ele saberia que ele só era sacerdote até a chegada do Messias. Porque o Messias é sacerdote sumo segundo a ordem de Melquisedeque. Era para o Messias que ele tinha que passar o comando. Sabe o que é que ele está perguntando? É para você que eu tenho que passar esse cajado? Tu és o Messias! Jesus olhou no olho dele e respondeu eticamente: Tu dizes? Tá! Blasfêmia!
cajado e... Tá! Chegou nas suas vestes, não na de Jesus, mas nas dele, nas vestes sacerdotal. Ó, ó, ó. Na frente de Jesus. Você não está entendendo? Quando ele fez isso, ele se esqueceu que a lei sacerdotal dizia: o sumo sacerdote é sumo sacerdote perpétuo. Somente a morte diz que ele deve deixar de ser sumo sacerdote, a não ser que ele rasgue as vestes sacerdotal na frente daquele que ele está repassando o comando. Eu estou no máximo 3 minutos para devolver o microfone a quem de direito, para não lhe enfadar e para deixar você com a mente mais despreocupada. Fique tranquilo, fique tranquilo. Já estou a caminho do fim. Quando ele faz isso, blasfêmia! Jesus no mundo espiritual. Eu tomo posse. Ou seja, aquele que rasgou as vestes não mais é o sumo. 36 anos antes de Tito chegar. Tito destruiu a família sacerdotal de Arão. Mas não estava mais nas mãos da família de Arão. Olha para alguém que está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela: Deus é fiel. Ei! Aí agora Jesus precisa de um cajado. E o cajado tinha que ter o nome em cima de quem era o atual sumo sacerdote. Precisa estudar muito. Cruz. O que é que está escrito lá em cima? Este é Jesus. Era o nome do sacerdote. Escuta bem. Só que 1 minuto antes, olha que coisa tremenda. Ou seja, o sacerdócio foi repassado e o diabo não viu. E foi repassado de novo e não viu de novo. Como era que poderia ser feito, passado o sacerdócio? Por morte ou por rasgar as vestes. 1 minuto antes de Jesus ir embora, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quem já estudou teofania, teo quer dizer Deus, fania, escondido, sabe. Está lá em João 2,19, por sinal. Ele mesmo disse: eu sou o templo. Eu vou destruir e vou reedificar. Ou seja, e quando Salomão estava inaugurando o templo, ele deixou bem claro que teofanicamente o templo era Cristo. Quando Jesus morre, ele rasga o véu do templo, rasga as vestes. E ninguém entendeu. Ele estava repassando o sacerdócio. Você não está entendendo? Não, você não entendeu não, vai entender agora. Apocalipse capítulo 1. Rapidinho. Apocalipse 1. Vamos ver para que ele repassou, vamos embora? Vamos ver para que ele repassou? Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Apocalipse 1, 5 e 6. Rapidinho, último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Rápido. Lê para mim aí. Apocalipse 1, versículo 5 e 6. Como é que diz? Não vai ficar legal. Só uma pessoa. Só tu aqui, minha amada, tu aqui. Peraí, nos fez o quê? Ele repassou o comando para quem mesmo, irmão?
O diabo enlouqueceu. O diabo deve ter ficado maluco. O diabo disse: eu destruí. Ou o diabo apelou para a lei. E a lei deixava bem claro em Deuteronômio 17:6, que para a lei se tornar de fato lei, e para que de fato fosse quista, acatada, tinha que ter o testemunho de no mínimo 2 pessoas. Nossa, o de João não vale. O de João não vale. Pedro disse: vale não? Vale não? Então dá licença.